Olá, eu sou Leonardo Nobre e começa agora o programa Checkmate, temporada universitária em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoraremos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. E agora, eu convido o jornalista Ranieri Souza para conduzir mais uma edição do programa Checkmate. Bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer estar com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Agora, vamos saber quem será o nosso convidado do dia. Enio Ferreira Miranda é professor titular da UFRN. Atualmente, exerce o segundo mandato como vice-reitor. O professor Enio é graduado em Educação Física, tem especialização em Ciências do Esporte e doutorado em Ciências da Saúde, ambos pela UFRN. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em legislação desportiva. Pesquisa temas como futebol, legislação, estilo de vida e antropometria. Exerce atividade como auditor de justiça desportiva do Superior Tribunal de Justiça Universitária. Também atua no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFRN. Entre as atribuições como vice-reitor, é vice-presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vice-presidente do Conselho de Administração, vice-presidente do Conselho Universitário, vice-presidente do Comitê de Governança Estratégica, presidente do Comitê de Integridade e presidente do Comitê de Propriedades em TI. Professor Enio Miranda, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. Muito obrigado. Bom, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes do curso de Audiovisual da UFRN. São eles: Leonardo Nobre, Sara Santos, Vinícius Siqueira e Kai Cerqueira. Bom, professor Enio, vamos começar então do início. Como é que foi a entrada do senhor na UFRN? Se foi como aluno, se foi já como professor? Como é que foi o início dessa trajetória? Ranieri, a minha entrada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte se deu por meio do vestibular, o antigo vestibular. Exatamente no ano de 1974, eu terminava o ensino médio e tinha uma grande vocação para o desporto de uma maneira geral. Eu era considerado um atleta, principalmente participante dos jogos estudantis do Rio Grande do Norte, que envolviam as escolas do Rio Grande do Norte. Eu era atleta do Colégio Salesiano e, posteriormente, do Colégio Winston Churchill. E eu tinha como eu falei, uma vocação muito grande para o desporto. E coincidiu, de 1974, a universidade implantava o curso de Educação Física. Então, eu posso dizer que participei da primeira turma do curso de Educação Física na universidade. E uma coisa interessante, a minha admiração, a minha vocação para o esporte era tanta que eu não tive dúvidas em estabelecer como minha primeira opção o curso de Educação Física. Fui aprovado, cursei, na UFRN o curso de Educação Física, um período muito diferente, do período atual, uma vez que nós tínhamos bem menos cursos na universidade. A universidade não dispunha da estrutura que tem hoje. Eu cito como exemplo que aquela estrada que liga a Praça Cívica, a própria reitoria era feita de barro, A gente levava muita poeira quando ia se deslocar da Praça Cívica para o setor de aula e vice-versa, e só não sofria mais porque eram muitas as caronas que nós conseguíamos tomar. Enfim, como eu falei, era uma época muito diferente, foi marcada por um período político totalitário, visto que vivíamos o auge da ditadura militar. E ao terminar o curso, 4 anos depois, exatamente em 1977, nós perseguimos um sonho de sermos professor da universidade. Era um sonho, digamos assim, muito perseguido, porque nós sabíamos que, carente de professores de educação física, que era o próprio estado do Rio Grande do Norte, logicamente que nós iríamos ter a oportunidade, de fazer concurso
para o curso de Educação Física, o que aconteceu um ano depois. Nós terminamos o curso em 77, em 1978 eu era selecionado num concurso para professor da universidade para exercer o cargo de professor de ensino superior, sendo lotado inicialmente no campus avançado de Macau. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa trajetória com a próxima pergunta, a primeira dos nossos estudantes, que será feita por Kai Cerqueira. Professor Enio, em que momento você percebeu que sua vida profissional poderia se desenvolver na UFRN? E como foi esse começo na função de servidor? Olha, como eu falei, eu já persegui esse sonho de ser professor da UFRN, né? E a carência de professores na área na época acalentava muito esse sonho, né? E fez com que ele fosse realizado. Porque um ano depois que concluímos o curso, eu fiz o concurso para a universidade, exatamente para o campus de Macau. Fui trabalhar naquela cidade como professor de Educação Física. E a partir dali as coisas começaram a ocorrer, digamos assim, de uma forma muito espontânea, né? Tanto que minha passagem de professor, propriamente dito, para administrador da universidade, ela se deu muito cedo, porque em 1979, 78 eu era contratado pela universidade, em 79 eu saí para a minha primeira pós-graduação lato sensu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando voltamos, nos foi oferecida a oportunidade de sermos nomeados para diretor do campus avançado de Macau. Começava ali a minha trajetória administrativa na universidade, a minha história na administração da universidade, que eu costumo dizer que até hoje não sofreu solução de continuidade de um dia sequer, porquanto eu fui assumindo cargos, né? Terminava uma gestão e já entrava para assumir outro cargo na universidade, de forma que a administração da universidade hoje é uma coisa que está muito no meu sangue, né? Eu costumo até brincar, dizer que é uma espécie de cachaça que eu tenho, a administração da universidade. Então, eu entrei na universidade muito cedo, seja na carreira docente, seja na seara administrativa. Eu quero fazer mais perguntas sobre essa questão administrativa, mas eu vou passar logo a bola, porque a pergunta do Vinícius Siqueira tem a ver já com esse assunto. Ainda sobre esse seu começo na carreira administrativa aqui na UF, como que era trabalhar naquela época? Você acha que haviam desafios que hoje já foram superados? Muito difícil por vários motivos. Eu era um professor de Educação Física que trabalhava de short, camiseta, tênis, numa quadra de esporte ou no campo de futebol. De repente, por questões, eu diria, até políticas mesmo da universidade, a comunidade universitária praticamente exigiu mudança na direção do campus de Macau. E a gente sabe que nos municípios do interior a comunidade participa muito, né, da vida universitária. E então eu fui praticamente convocado, eu diria assim, para assumir a direção do campus. Eu era uma pessoa que tinha uma vivência muito agradável, principalmente com o corpo discente, com os estudantes, mas também com os professores, com os servidores técnico-administrativos, e de forma que eu fui alçado pela própria comunidade para ser diretor do campus universitário. Isso foi proposto ao reitor da época, o professor Diógenes da Cunha Lima. Ele teve uma certa dificuldade em me nomear diretamente e convocou uma eleição, sendo eu o primeiro diretor de campus avançado a ser eleito, porque até então o diretor de campus avançado era escolhido, era de livre nomeação do reitor. E como o reitor achou talvez uma responsabilidade muito grande em me nomear por causa da minha idade e da minha inexperiência, ele convocou uma eleição e eu fui eleito, né? E confesso que tinha uma certa resistência, né? Eu, logicamente, que fiquei com um receio muito grande de assumir um cargo que na época tinha status de diretor de centro, tanto que era Centro Regional de Ensino Superior de Macau. Então, isso me causou um receio muito natural por eu não ter aquela experiência, mas fui muito estimulado a assumir, principalmente pela chefe de gabinete do reitor na época, que era a professora Maria José Delgado, que foi, eu diria que foi minha primeira orientadora administrativa na universidade. Assumi, aceitei o desafio, senti uma dificuldade muito grande, né?
pela própria experiência. Até hoje eu brinco, porque no dia que eu fui instado a fazer um ofício, eu pedi a pasta de ofício, naquela época não existia computador, e os ofícios eles ficavam arquivados em pastas, ofícios recebidos e ofícios expedidos. E eu pedi à secretária para trazer a pasta de ofício expedido, e quando ela saiu eu fui abrir com toda a curiosidade para saber como era que fazia um ofício. Porque eu era um garoto de 20 e poucos anos sem nenhuma experiência. E a partir dali eu fui aprendendo, fui vendo a diferença entre um despacho e um parecer, por exemplo, e aprendi. Aprendi de forma que passei a gostar muito da atividade administrativa e dali da direção do campus avançado de Macau, eu passei para exercer a função de coordenador dos campos avançados, continuando a trabalhar com o interior. Depois assumi a coordenação da divisão de atividades esportivas, que hoje é o complexo de esportes. Assumi a coordenação do curso de Educação Física, a chefia do Departamento de Educação Física. Depois assumi a assessoria administrativa do meu centro, que é o Centro de Ciência da Saúde. Posteriormente, a vice-direção do centro por 2 mandatos, 8 anos. A direção do centro por 2 mandatos, 8 anos também, até que assumi, eleito que fui com o professor Daniel, o cargo de vice-reitor da universidade. Professor, essa é a deixa que eu estava esperando então para fazer a pergunta que eu ia até fazer mais para frente, mas vou logo aproveitar a oportunidade. Falta ainda nessa carreira administrativa o cargo de reitor. Naturalmente, nos últimos anos, a gente tem visto os vice-reitores, quando chegam ali que o reitor está no 2º mandato, eles assumem, consequentemente, o cargo de reitor. Foi assim com a professora Ângela, com o próprio professor Daniel. Estamos aqui com o próximo reitor da UFRN? Não estamos, Ranieri. Até uma máxima, realmente você tem razão. Uma vez eu vi um repórter dizer que quer ser reitor, seja vice, né? Porque talvez seja uma coisa natural. O vice-reitor, ele, digamos assim, ele ajuda, ele auxilia o reitor, né? E ele não deixa ser uma preparação para o cargo. Eu costumo dizer o seguinte, eu descarto totalmente essa possibilidade por vários motivos. Primeiro, eu nunca tive digamos assim, a aspiração de exercer o cargo de reitor. Eu tive a oportunidade de ter sido convidado pela professora Ângela para entrar na chapa de vice-reitor com ela. Uma coisa interessante é que na época que ela foi candidata a reitora pela primeira vez, ela concorreu com a professora Arlete. 2 chapas excelentes, a professora Arlete agora que recebeu o título de professora emérita da universidade. E para minha gratificação, eu digo assim, não como vaidade, mas lógico que isso me fez me sentir gratificado. Eu fui convidado pelas 2 chapas para fazer parte como vice-reitor, seja da professora Arlete, seja da professora Ângela. Na época eu tinha um projeto para o Centro de Ciência da Saúde, que era o meu centro. Então eu tinha um projeto para a direção do centro. Então, esse tempo que eu passei digamos assim, foram 16 anos, né, na direção do centro, seja como vice-diretor, seja como diretor, me impediu, naquela época, de ser vice-reitor e, logicamente, como você falou, seria um passo para ser reitor. Quando eu terminei o meu 2º mandato na direção do Centro de Ciência da Saúde, eu tinha um projeto de aposentadoria para ter outro projeto de vida. Eu tinha outras coisas em vista e eu pensei em me aposentar. Mas eu fazia parte de um grupo de diretores, que era um grupo de diretores, mas também um grupo político, participava ativamente das ações, das decisões da universidade, e fui também motivado por esse grupo a formar uma chapa de vice-diretor, ou melhor, de vice-reitor com o professor Daniel. A coisa interessante é que Daniel também ele não tinha tanto apego ao cargo de reitor. Ele até sugeriu que eu saísse candidato a reitor e ele poderia ser vice. Mas eu sempre enxerguei Daniel como uma pessoa muito preparada, né, para ser reitor. Não que eu não estivesse, mas ele contava com uma coisa que eu acho muito importante: a idade, a juventude. Eu acho, Ranieri, que a universidade precisa oxigenar também os seus quadros, de forma que eu diria que seria até um egoísmo você tentar se perpetuar num cargo como esse de reitor. Então eu achei que ele seria a vez dele. Mas aí fui convencido a abortar meu projeto de aposentadoria e entrei no cargo, na chapa dele como vice-reitor. Pela primeira vez na universidade nós somos chapa única, não tivemos concorrente, e isso foi um sinal de que a nossa chapa era referendada pela comunidade universitária, né? Nós contamos com um apoio, isso
mostrou-se como um apoio amplo e restrito da comunidade universitária. Fomos eleitos, né? E aconteceu a mesma coisa. Eu sempre disse a Daniel que eu tinha prazo de validade como vice-reitor, portanto eu me dispunha apenas por um mandato. Por isso, eu achava que já estava com a idade um tanto avançada e que tinha dado oportunidade a outras pessoas. Nesse ínterim, novamente fui convencido a continuar com o Daniel por mais um mandato. Ele se dispôs a ser candidato a reitor por mais um mandato e achou interessante, não só ele, como a maioria das pessoas vieram conversar, que nós tínhamos passado um período muito difícil, que foi o período marcado pela pandemia. Então, deixamos de fazer muita coisa que gostaríamos de fazer, impedidos que fomos pelo vírus da Covid-19. Então, que a gente merecia, digamos assim, mais um mandato para que a gente pudesse pôr em prática tudo aquilo que nós pensávamos. E aí, o resto da história você já conhece. Mais uma vez fomos candidatos em chapa única, novamente, e fomos eleitos. Estamos agora iniciando um segundo mandato, que, se Deus quiser, vai ser menos atribulado do que o primeiro. É isso, nós vamos falar sobre os desafios dessa gestão aí à frente da universidade na pandemia e agora, né, pós-pandemia, mas já, depois do intervalo, a gente faz uma pausa rápida e volta daqui a pouco com o programa Checkmate. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o vice-reitor da UFRN, o professor Enio Miranda. E eu já passo a bola aqui para a estudante Sara Santos, que é quem vai fazer a próxima pergunta. Então, professor, a gente sabe que a UFRN vive em constantes mudanças e reformas. Eu queria saber como, sendo um administrador, como você fez para driblar problemas financeiros. Sara, a questão financeira da universidade tem sido um grande entrave, né, para a consecução das metas, ações, objetivos às quais a gestão se propõe. Nós temos um plano de desenvolvimento institucional, nós chamamos PDI, que ele tem um alcance de 10 anos. Mas temos também um plano de gestão, que norteia essa administração atual. Eu posso dizer a você que a limitação orçamentária que vem sendo imposta pelo governo federal às universidades, ela tem sido hoje o grande obstáculo para que as universidades consigam atingir as suas metas, né? A universidade vem tendo um orçamento totalmente defasado nos últimos 3, 4 anos, né? A ponto de muitas universidades federais no Brasil ameaçarem fechar as portas, né? Grandes universidades ameaçaram já fechar as portas, com contas até de energia atrasadas. Eu diria que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo zelo, eu diria até assim, o excesso de zelo que tem pela execução orçamentária, ela, em que pese todas as dificuldades, talvez ela ainda que esteja funcionando de maneira mais plena. Exatamente por isso, por esse zelo que nós temos com o orçamento da universidade. Mas, logicamente, que isso influi negativamente, né, em várias questões. A verba de custeio de capital, que é investimento, praticamente tem sido zerada nos últimos anos. Quer dizer, isso impede a universidade, por exemplo, de aumentar a sua estrutura física, de fazer investimento, porque nós estamos zerados com essa rubrica de capital. A rubrica de custeio tem sido achatada também. Então, isso impede que nós tenhamos um funcionamento pleno, porque verba de custeio implica em manutenção, por exemplo, né? Manutenção, aquisição de computadores, ar-condicionado, melhores condições das salas de aula. E uma coisa muito importante hoje na universidade são os serviços. A universidade há muito tempo se vale de serviços terceirizados, né? Os serviços cujas as funções não existem mais, foram extintas, hoje a universidade é obrigada a terceirizar. Então, todo o serviço de apoio, alguns técnicos administrativos mesmo, eles são terceirizados. Isso é pago com verba de custeio. Na hora que a universidade tem essa verba diminuída, somada ao fato que esses serviços vão aumentando também de custo, né? Os salários dessas pessoas, eles sofrem também reajuste, então isso impede que a gente realmente tenha um serviço eficiente e mais pleno. Eu diria, então, que esse achatamento orçamentário, ele tem sido o maior entrave para que nós tenhamos realmente um funcionamento mais pleno da universidade. Agora, professor Enio, para os próximos anos, o que é que se vislumbra, né? A gente tem um governo federal agora que é muito mais próximo e que está muito mais atento a esses dilemas das universidades federais.
O senhor acredita que a gente pode vivenciar nos próximos anos a ter um novo programa como a gente teve no Reúne, com muito investimento, com muita expansão das universidades? É possível que isso aconteça ou não? Ranieri, eu não diria que nos próximos anos nós teríamos, digamos, investimento a exemplo do Reúne, né? Porque realmente o país está passando muitas dificuldades, né? E esse saneamento orçamentário, você olhando o cenário nacional, ele não muda assim em tão pouco tempo, né? O Reúne realmente foi um investimento muito grande, né? Principalmente em termos de investimentos, que hoje a gente paga um preço da manutenção. Nós tivemos muitas instalações construídas e hoje a gente não tem, ou tem muito pouco dinheiro para manutenção. Mas eu acredito numa melhoria em termos orçamentários, sim. Eu acredito. Este ano mesmo, nós tivemos uma média de 9% a 10% de incremento no orçamento linear da universidade. Aí você vai dizer, então nós tivemos um aumento real? Não, nós não tivemos um aumento real porque já existia um orçamento defasado, né, há 3, 4 anos. Então o que a gente pode dizer é que nós voltamos ao patamar de 3 anos atrás. Quer dizer, conseguimos recuperar um patamar que nós tínhamos há 3 anos atrás. Então não houve um aumento real, né? Mas houve, digamos assim, um pequeno incremento que vai ajudar. Logicamente que isso não chega a resolver o problema da universidade, porque existe toda, como eu falei, uma defasagem de preço, né? O que você pagava hoje de energia, de serviço, não é a mesma coisa que pagava há 3 anos. Então isso por si só já causa uma demanda reprimida, né? Então, mas foi um alento. Esse pequeno incremento que houve no orçamento desse ano já pode ser dado como, digamos assim, como um aceno do governo federal de tratar melhor as universidades. Tá ok, vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita pelo estudante de audiovisual Leonardo Nobre. Professor, eu gostaria de saber, como o senhor já foi 2 vezes vice-reitor, gostaria de saber explicar quais as atribuições desse cargo dentro da estrutura da UFRN. Eu posso dizer que as atribuições do reitor existem atribuições de fato e de direito, né? Ou mudando de direito e de fato. O regimento da universidade, ele diz que é atribuição do reitor, do vice-reitor, substituir o reitor nas suas faltas e impedimentos e auxiliá-lo em algumas funções que lhe forem delegadas, né? Essa atribuição com relação ao regimento, ela é muito pálida, né? Uma vez que o vice-reitor da universidade, como maior instituição do Estado, ele tem uma atribuição muito mais abrangente. Ele substitui o reitor nas suas faltas e impedimentos, em período de férias, em afastamento. Ele substitui de uma maneira plena o reitor, né? Ele passa a ser o reitor em exercício, mas durante também a presença do reitor na universidade, o reitor se torna o vice-reitor se torna um verdadeiro reitor adjunto, né? Uma vez que ele participa de todas as ações, de todas as decisões, de todas as diretrizes da universidade no seu dia a dia. Então, é comum o vice-reitor ser chamado para, desde presidir os colegiados máximos da universidade, CONCEP, CONSAD e CONSUNE. Geralmente, na maior parte das reuniões, eu presido esses conselhos porque o reitor tem outras atribuições a fazer, atribuições às vezes externas, entendeu? Ou até de viagem. Então, é muito comum eu presidir a maioria dos colegiados superiores. Os comitês, nós temos um comitê de governança que o presidente é o reitor, mas eu presido também quase todas as reuniões desse comitê. Comitê de prioridade de TI e materiais de tecnologia e inovação. O comitê o comitê de integridade, que é um comitê que avalia, delibera sobre as questões mais de cunho moral e ética da universidade. Enfim, quando o reitor não está em uma reunião ou numa atividade e o vice-reitor está em outra atividade, porque os dois não podem estar juntos, então, quando não estão, eles estão juntos. Quando o vice-reitor não está numa atividade paralela, ele está participando da mesma atividade do reitor. É comum também que nós participemos de reuniões juntos, eu e ele, até para, a qualquer momento que o vice-reitor for demandado, ele esteja ciente daquelas questões que são tratadas pelo próprio reitor. Então, vou terminar como comecei, dizendo que o vice-reitor hoje na universidade é um verdadeiro reitor adjunto.
Professor Enio, vamos agora rapidinho à próxima pergunta de Kai Cerqueira. Então, professor, quais foram os principais pontos que o senhor quis melhorar na universidade? E ainda tem planos para melhorias no futuro? Olha, nós estamos sempre em busca de melhoria, né? Sempre em busca. A cada mandato nosso, nós estamos no segundo, como eu falei, temos um plano temos um plano de gestão norteado pelo plano de desenvolvimento institucional que prevê metas, né? E essas metas sempre são baseadas em melhoria das ações, das políticas da universidade. A gente sempre primou pela qualidade acadêmica. Isso é uma coisa que está no nosso plano de gestão e fez parte da nossa plataforma de campanha, né? A qualidade acadêmica, isso é uma coisa muito importante, que consiste na qualidade dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação, né? Como, por exemplo, melhorar os conceitos, né? Nossos conceitos dos cursos de graduação e de programa de pós-graduação são considerados muito bons, mas nós estamos sempre em busca, cada vez mais, de melhorar esse conceito através da busca da excelência, da qualidade acadêmica. Não só do ensino de graduação e de pós-graduação, como das atividades fins, que são complementadas com atividades de extensão universitária, né? E com as atividades de pesquisa. Então, cada vez mais fomentando os projetos de pesquisa e as ações comunitárias mediante projetos de extensão universitária. Essa é uma questão que tem sido basilar, né, na nossa administração. Mas, logicamente, que outras questões, nós estamos sempre em busca da sua melhoria. Uma questão por exemplo, a questão da acessibilidade. É uma questão também que está sendo muito perseguida pela gestão atual, é melhorar os parâmetros de acessibilidade em todos os aspectos. Não só a questão da acessibilidade física mesmo, mas a acessibilidade de todos os estudantes, de ter mais acesso aos meios de comunicação, à inclusão digital. Então, a inclusão e a acessibilidade é outra questão que tem sido muito trabalhada também por essa gestão. Professor Enio Miranda, a conversa está muito boa, mas nosso tempo aqui já chegou ao fim. Quero agradecer sua participação, sua presença aqui na TV Universitária no programa Checkmate, dizer que foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ranieri. Obrigado aqui aos estudantes, né? Eu me sinto muito honrado e muito satisfeito em participar de um programa como Checkmate, porque conheço o seu modelo, sei do seu alcance, digamos assim, social, e a oportunidade da reitoria, a exemplo de outros setores da universidade, vir aqui e mostrar a cara para que a comunidade universitária ou a comunidade de uma maneira geral conheça um pouco mais das entranhas da UFRN. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço também a participação dos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração e a você aí do outro lado que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!